Boa noite, Eber. Tô gostando de ver, hein, a pontualidade. Deixa eu ver aqui se vai ter outra pessoa tão pontual quanto. Está conseguindo me ver e me ouvir direitinho? Boa noite, Juliano, Eber, super pontuais. Estão me ouvindo direitinho? Coloca aqui para mim se está dando para ouvir direitinho no chat. Eber, tá me ouvindo? Juliano, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia da imersão Formação Secreta de Inteligência Emocional. Vocês estão me vendo e ouvindo direitinho? Coloca aí no chat, ou se não, responda por áudio aí para que eu possa ver. Estão me vendo e ouvindo direitinho? Coloca aí para mim. Deixa eu, ó, mandei mensagem aqui, daqui a pouco os outros também vão chegando. Perfeito. Hoje é o nosso segundo dia da formação secreta do nosso método Poder Inabalável. Coloca aí no chat para mim como é que vocês estão se sentindo. Eu já falo que eu estou super animada por aqui e quero saber um pouquinho de vocês, se vocês estão animados para aprender mais conteúdo transformador. Daqui a pouco o povo deve estar chegando. Coloque para mim se vocês fizeram a atividade de ontem. Eu quero saber como é que foi, o que acharam. E ontem a gente viu o nosso primeiro fator necessário para a mudança, que é a autoconsciência. A gente fez algumas dinâmicas para começar a ter mais autoconsciência aí. E agora a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: como que seria a sua vida se você melhorasse 2 ou 3 pontos em cada uma das áreas daquela roda da vida que a gente fez, da nossa atividade prática de ontem? Olha aí como seria a sua vida se você saísse daqui melhorando o seu lado profissional, quem sabe, o financeiro, como seria? O relacionamento, seja o lado emocional, ou se não o amoroso, o relacionamento familiar. Quem mais seria beneficiado por você decidir mudar e melhorar aí a sua nota? Daqui a pouco os outros alunos vão estar chegando também. O vídeo estava ótimo, Weber. Agora você virou o vídeo pro negócio. Isso. Agora tá dando para ver esse rosto maravilhoso aí. Perfeito. E aí, ó, a Rutilene aqui tá pedindo admissão. Ótimo. Daqui a pouco vai chegando mais gente. E aí eu quero que vocês compartilhem aqui comigo no chat. Quem mais seria beneficiado por vocês evoluírem, melhorarem? E eu já tive, óbvio, do lado em que eu precisava de muitas melhoras e cada vez mais eu estou conseguindo atingir os meus objetivos, melhorando em vários pontos. E não tem jeito, ó. Se a gente não agir, se a gente não mudar as estratégias, mudar as ações, a gente vai ter os mesmos resultados. Quem aqui lembra do nosso segundo fator de mudança? Coloque aí, ou fale, ou coloque no chat. Quem lembra do segundo fator de mudança? Claro que vocês não vão lembrar, eu deixei para falar hoje. O segundo fator é a autorresponsabilidade. Lembra que ontem a gente viu sobre autoconsciência? Hoje a gente vai ver sobre autorresponsabilidade. Ó, você olhou para sua vida, você entendeu aí onde estão algumas feridas, quais são os pontos que você precisa melhorar. E o segundo fator da mudança é a autorresponsabilidade. Ó, presta atenção aqui. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Você não precisa responder, não precisa colocar no chat, mas uma coisa que eu quero que vocês já pensem. Boa noite, Rutilene.
Vocês não precisam colocar no chat, só preste atenção aqui na primeira coisa que... E responda, anote aí no seu caderninho. A primeira coisa que vier à sua mente, você já faz a sua anotação. Combinado? A primeira coisa aqui, antes de eu fazer a pergunta, deixa eu só conferir se... Deixa eu enviar a mensagem aqui no grupo novamente, para ver se o povo vai entrar mesmo. Já estamos online, hein, galera? Já... Uai, Heber, eu tô com áudio. Rutilene, Juliano, coloque aqui para mim se vocês estão me ouvindo. Estou aguardando vocês, hein? Bora transformar, que hoje o conteúdo é completamente transformador. Ah, o Juliano respondeu, ó, tá dando para ouvir. 5-5, perfeito. Inclusive, eu tô até sem meu microfone, que meu microfone estragou. Éber, você deve ter clicado sem querer no mute, você deve ter mutado ali. É só clicar ou aumentar o som, que aí vai voltar a voz aí para você. Aí, o que eu quero que vocês respondam aqui mentalmente ou no caderninho de vocês? Quem você gostaria de mudar para a sua vida ser mais fácil? O que vem aí na sua mente? Quem que é o culpado ou a culpada pela dificuldade que você está vivendo hoje, agora, março de 2024? Pensem aí, já vão anotando. Quem é que está impedindo você de melhorar? O que vem na sua mente? Primeiro nome. Não, fica aí. Se não veio a resposta. Vou recolher. Ó, deixa eu só colocar no silencioso aqui, para não atrapalhar a dinâmica da aula. Ó, a Natália também chegando. Perfeito. E aí eu vou repetir a pergunta, aproveitar aqui que a Natália acabou de entrar. Quem você gostaria de mudar para que a sua vida fosse mais fácil? O que vem aí na sua mente? Quais as pessoas ou quais os defeitos, os itens que você gostaria que fossem mudados? E se não veio a resposta que recai aí nos seus ombros, tome cuidado. Tem uma coisa que eu falo para os alunos o seguinte: a sua vida é culpa sua. As coisas boas e as ruins. Não adianta, você que construiu tudo que todas as decisões que você vem tomando, é você, é tudo culpa sua. Assim como as minhas decisões são todas culpas minhas. Enquanto você não entender isso e ficar terceirizando a responsabilidade pelo seu sucesso e pela sua felicidade, nada vai mudar. Ó, quem conhece aí o Chris Gardner? Coloca aí para mim no chat se vocês conhecem. Chris Gardner. Aquele filme, quem já viu aquele filme chamado A Procura da Felicidade? Quem já assistiu esse filme? Coloca aí no chat pra gente. Sabe, é uma história incrível. Ó, o Webinho já tá usando os recursos do Zoom, arrasou. Esse filme é uma história... Vocês sabiam que é uma história real? E o Will Smith, né, que é o ator ali, ele interpreta a história do Chris Gardner. E, na vida real, o Chris, ele sempre fala, foram as minhas ações e a falta de ação que eu tive que me fizeram viver. E aquela história que você viu no filme, olha, é muito profundo. Claro que ali, no filme, o filho do Will Smith, ele tinha ali 5, 6 anos, porque precisava ter um enredo, ter uma história mesmo, uma narrativa no filme. Mas vocês acreditam? A Fátima também está entrando. Esse filme do Will Smith, a realidade, esse Chris Gardner, o filho, na vida real dele, ele tinha 11 meses de vida. Imagine, com um filho pequenininho, de 11 meses de idade, morando ali nas ruas, embaixo do frio, passando por todas as dificuldades, uma criança de 11 meses de vida.
Essa é a história por trás do filme A Procura da Felicidade. E hoje o Chris Gardner, que é a inspiração ali do filme, que o Will Smith atuou, ele é multimilionário. E ele fala que ter assumido a responsabilidade, que é o nosso segundo fator aqui de transformação, o primeiro a gente viu ontem, autoconsciência, e hoje agora a gente está vendo autorresponsabilidade. O que acontece? Ele afirmou, esse multimilionário, que quando ele passou a assumir responsabilidade, ter entendido que somente ele poderia mudar a situação de vida dele, isso fez toda a diferença. Concorda sim ou sim? Ó, isso aí, ó, o Heber concorda. Porque quando você não assume a responsabilidade pela sua vida, você está entregando o controle. E aí, uma pergunta que eu te faço, com todo o amor do mundo: para quem você está entregando esse controle? Imagina aqui, ó, como se fosse, ó, esse controle aqui, ó, do meu ventilador. Para quem que você está entregando o controle da sua vida? Será que é para o governo? Será que é para o seu marido ou para sua esposa? Será que é para o seu chefe? Quando você não assume a responsabilidade da sua vida, você entrega o controle da sua vida para outra pessoa. Quem aqui, coloca aqui no chat, quem aqui vai passar a assumir o controle da sua própria vida? Vai pegar o controle que se estava na mão dos outros, vai assumir para si. Porque o controle da sua vida não pode estar no governo, não pode estar nos outros. Tem que estar em você. O controle tem que estar, ó, na sua mão. Porque é só você que define os resultados que você vai ter daqui para frente. Combinado? E, ó, preste atenção, galera, ó. Autorresponsabilidade, o que que acontece? Quando a gente não assume a responsabilidade, concorda que é confortável? Que a pessoa continua ali na zona de conforto? E quando a pessoa vira e fala assim, ó, Patrícia, a responsabilidade é de tal pessoa. Concorda que ela tira de si um peso, uma carga? E as pessoas costumam fazer isso. E aí ela vira e fala assim: eu não preciso melhorar, não. Eu tiro a responsabilidade de mim e coloco muitas vezes na minha esposa, no meu marido. E se o casamento, por exemplo, não está bem, a culpa é sempre do outro. É sempre o outro que precisa melhorar. Concorda? Sim ou sim? E geralmente todos nós temos pontos a serem melhorados. E a culpa não é só do outro. E aí, uma coisa que eu quero que vocês comecem a refletir agora. Por exemplo, se você tirar sua responsabilidade de estudo, se você não estudar, por exemplo, como que, se você não se atualizar, como que você vai se manter acima da média? Acima da média, tendo alta performance, um resultado mesmo maior do que os seus concorrentes. Você tem que se dedicar. Não existe atalhos, não existem. A gente tem sim que se dedicar e fazer acontecer. Eu escuto muitas mães, né, falando: "Nossa, não tenho tempo, tenho um filho pequeno". E geralmente coloca a responsabilidade, transfere a responsabilidade por não estar progredindo tanto no filhinho. Quem conhece pessoas que andam tendo esse tipo de discurso, colocando sempre a culpa no outro, delegando ali a responsabilidade e não assumindo para si e criando justificativas, desculpas? Coloca aí no chat para mim se você pensou em alguém agora com isso que a gente está conversando aqui. E as pessoas muitas vezes não estão tendo sucesso, estão culpando os outros. Porque, é claro, eu culpo o outro porque eu sou perfeita. E agora, quando a gente começar a ter autorresponsabilidade, a gente vai fazer uma ferramenta prática para você identificar. Hoje, a gente ainda vai abordar um pouco sobre autoconhecimento com viés já um pouco de transformação, que vai ser essencial. E a pessoa, sabe qual é o grande problema? Ó, gente, presta atenção aqui. O grande problema é que a pessoa cria todo um discurso, uma narrativa de coitadinho.
Aí a falta de responsabilidade faz o quê? Você entrar no modo vítima. Coloque aí no chat para mim qual o modo que uma pessoa que não assume responsabilidades entra. Na situação de vitimismo. Quantos comportamentos, ó, faz assim comigo, ó. Quantos comportamentos, ó, 3 que eu vou abordar aqui, típicos de pessoas que estão se vitimando. Anota aí, ó. Repete alto aí comigo na sua casa, repita aí, porque toda vez que a gente repete, a gente auxilia e aumenta a memorização. São 3 comportamentos que a gente vai abordar aqui, bem brevemente, para você identificar quando a pessoa realmente está sendo vítima. Eu vou compartilhar aqui o nosso PowerPoint. Vejam se está aparecendo aí para vocês. Tá vendo? Vocês estão vendo, conseguindo ver direitinho? Ó, veja se está aparecendo aí para vocês o PowerPoint. Compartilhe aqui com a gente no chat. São 3 comportamentos. O primeiro, Patrícia, uma pessoa que atua com vitimismo. Ó, obrigada pelo retorno. A pessoa que atua com vitimismo, ela busca culpados por sua falta de resultados. Lembra que a gente acabou de falar aqui? Coloca a culpa no marido. Ai, meu marido não me apoia. Ai, minha esposa não me apoia. Ai, meu filho, eu não tenho tempo. Eu chego em casa, tenho que dar atenção só para o meu filho. Mas e durante a manhã cedinho, durante a manhã, por exemplo, antes do seu filho acordar? Qual é a desculpa que você está se dando? E quando seu filho está dormindo? Geralmente criança dorme 8 da noite, né? E de 8 da noite, que horas está dormindo, por exemplo? São algumas perspectivas que às vezes a pessoa cria uma narrativa e ela fica repetindo tanto para si. Ela mesma passa a acreditar nisso e os resultados não virão. Na verdade, os resultados virão, mas os mesmos e não desejados. Concorda comigo? E o primeiro ponto aqui, o primeiro comportamento é exatamente isso. E aqui, ó, eu não estou falando que a pessoa é e vai ser para sempre dessa forma. Eu estou falando que ela está. Como assim, Patrícia, está? Porque exatamente a partir do momento que ela passa a fazer diferente, ela sai de um estágio aqui, ó, de vítima e entra para o time do ER. Bota aí hashtag ER. Quem lembra de ontem? Quem estava focado aqui na aula de ontem? Eu sei que ontem foram 2 horas, muito conteúdo. Hoje eu vou fazer de uma forma mais rápida, tá? Porque eu vi que fica. Assim, nem que a gente acrescente um dia depois de formação a mais, mas eu acho que em menos tempo o rendimento fica maior. Pode ser? Acho que é melhor. Que eu tô vendo que 2 horas fica muito conteúdo e fica muito cansativo. E aí, para vocês já irem aqui, ou seja, prestem atenção que hoje o negócio vai ser não tão demorado, mas vai ser efetivo e maravilhoso. Temos uma ferramenta prática daqui a pouquinho. E aí, a pessoa, quando ela passa a agir diferente, primeiro, ela identifica, ela tem autoconsciência. Lembra de ontem? Que foi o primeiro fator determinante para a mudança? Hoje a gente está vendo a autorresponsabilidade. A pessoa começar mesmo a ter responsabilidade e... Ó, o Gleibson, boa noite, consegui colocar o nome agora no Zoom. Isso aí, arrasou. E a partir do momento que a pessoa começa a fazer diferente, para e sai ali daquele discurso de delegar culpa, colocar a culpa sempre no outro. Ai, o governo tá horrível, tá todo mundo ruim de dinheiro, tá falido, o Brasil tá falido. Mas aqui tem muita gente que tá com muita grana, muita, tá falido e tá sem dinheiro, mas quem exatamente? Concorda que existem pessoas, e não são poucas, que também estão com muita condição financeira? Então, a gente tem que começar a entender por... Primeira coisa que a gente vai abordar aqui também, inclusive, é sobre a nossa ambiência, sobre quem está ao nosso redor. E aí eu sempre pergunto, né, em relação ao primeiro ponto aqui do nosso comportamento de vítima, são aquelas pessoas que buscam de fato culpados pela sua falta de resultado. Quem conhece alguém que vive fazendo isso, buscando culpados,
apontando o dedo ali para os outros. E se você conhece alguém assim, ó, tome cuidado, porque cedo ou tarde ela vai apontar para você também. E vai falar que a culpa dela, que a culpa de ela não ter progredido é sua. Está claro para você, sim ou não? Aí a gente entra aqui no segundo comportamento de vítima. Qual que é, Patrícia, o segundo comportamento? A pessoa numa posição de vítima, ela costuma fazer o quê? Ela sempre tem uma justificativa. Ela cria ali uma comunicação, uma narrativa para explicar a falta de sucesso. Até mesmo quem escuta essa história, essa narrativa, acredita de tão convincente que ela passa a ser, com o próprio insucesso, a falta de sucesso dela e a justificativa, a desculpa que ela cria por trás disso. E de tanto repetir essa narrativa, ela passa a acreditar. Concorda? Vocês conseguem começar a identificar quais as narrativas que vocês estão dizendo no dia a dia, por exemplo, hoje, durante o dia, no trabalho de vocês. Depois vocês compartilham aqui no chat com a gente, se vocês estão trabalhando, se tem uma ocupação atual. Vocês deram alguma desculpa ou criaram alguma justificativa hoje no trabalho de vocês? Ou se não, não só no trabalho, né? Mas, por exemplo, sua namorada ou seu esposo chegou em casa, vocês deram a devida atenção para eles ou vive criando justificativa para não fazer o que precisa ser feito? E essa pessoa, esse vitimista, ele é tão convincente que você ouve a pessoa, por exemplo, ó, a vítima tá aqui, aí ela conta a história. Ah. A vítima tá aqui, ó. Ela conta a história. Aí, eu que tô ouvindo a história, a gente até vira e fala assim: nossa, verdade, coitadinha, coitadinho. E essa justificativa não está permitindo com que você avance. Essa desculpa que você está contando para você mesmo, essa vozinha interna negativa que você está deixando falar mais alto, ela está te impedindo. Por isso que hoje a gente já vai fazer já vai ter uma técnica aqui prática para você começar a calar essa voz. Aí, em relação ao segundo comportamento aqui das desculpas, lembra de ontem que a gente colocou? Quem é bom em desculpas, geralmente não é bom em nada mais. Ontem a gente falou, ou você tem resultado, ou você tem desculpa. Patrícia, qual que é o terceiro comportamento aqui de uma pessoa vítima? Ó, reclamam de tudo e de todos, sempre. A pessoa sempre conhece alguém. Quem aqui, compartilhe no chat, quem aqui conhece alguém que está sempre reclamando? Chega no lugar, já está reclamando. Chega e fala assim: nossa, mulher fofoqueira, né? Nossa, que roupa brega. Tipo, já chega falando mal dos outros, reclamando de todo mundo. Se eu trazer aqui outro exemplo, quer ver? A pessoa vira e fala assim: nossa, a economia tá péssima, né? Gente, o governo tá horrível. E aí, o que que a pessoa faz? Prefere, às vezes, ficar focando nessa parte negativa em vez de fazer acontecer. Conhece alguém que esteja reclamando, inclusive perto aí de você, no seu círculo de amizades ou no seu círculo aí familiar? E não adianta. Ó, aí a pessoa vai falar assim: nossa, Patrícia, a imersão, gente, 4 dias seguidos é muita coisa, né? Nossa, sabe? Tende a ter muita reclamação e a gente tem que identificar se a gente está tendo comportamentos vitimistas. E aí a pergunta que eu te faço, ó, pense agora em 3 pessoas que ajam, que tenham ações aí, ou inações, ou seja, sem ação, e que costumam se comportarem como vítimas. Coloca aí no caderninho de vocês 3 pessoas que agem como vítimas.
Vou até pegar uma água aí para vocês colocarem no caderninho, para vocês pensarem. E aí, já pensaram nas 3 pessoas? Seu nome apareceu nessa lista? Se seu nome apareceu, parabéns por isso, porque você só muda o que você enxerga. E esse é o primeiro passo de mudança que a gente já começou a ver, que é a autoconsciência. E lembra que quem coloca as desculpas não tem os resultados? E qual é, Patrícia, o maior inimigo? Eu vou até parar aqui de compartilhar para ficar bem pertinho aqui de vocês. Qual é, Patrícia, o maior inimigo? É a voz interna. É a sua voz interna. Ó, levante a mão aí ou coloque no chat. Escreva aí para mim. Voz interna. Repita alto aí na sua casa, que é exatamente a sua mente inconsciente. E essa voz interna, ela é programada. A função biológica dela é apenas uma. Ela quer fazer você sobreviver. A função biológica dessa voz interna é a sobrevivência. E a sua voz interna, essa vozinha aqui, ó, sabe? Aquele diálogo interno na sua mente, ela não está nem aí se você vai ter sucesso ou não. Ah, isso aí, Fátima. Ela não está nem aí se você vai ter sucesso ou não. Se você vai viver como um completo fracassado ou frustrada, ela não está nem aí. Ela quer apenas que você sobreviva. E a programação biológica, que vem de milhões de anos de evolução. Mas, Patrícia, isso é estranho, é contraintuitivo. Como assim? A minha mente, a nossa mente inconsciente, ela não está preocupada se você vai ser feliz, se você vai crescer, se você vai ter resultado. Ela não quer que você se arrisque. Ela não quer que você faça coisas diferentes do que você vem fazendo ao longo dos anos da sua vida, das décadas, das décadas. Quantos anos, por exemplo, você tem? Quantos anos você tem ouvido essa voz e não tem se arriscado, não tem aproveitado algumas oportunidades, sabe? Que ela quer que você permaneça no mesmo lugar, sem gastar energia. O nosso cérebro, ele quer poupar energia, a sua energia. Quem sabia que o cérebro tinha essa questão de poupar energia? Quem tinha esse conhecimento? E sabe o que vai acontecer? Vai, essa mente, né, inconsciente, vai ficar plantando dúvidas aí na sua mente, na sua cabecinha, vai criar uma resistência surreal, assim, sabe? E agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: sabendo disso, você vai mais uma vez sair do jogo? Sabendo disso, você vai mais uma vez abandonar o seu projeto de vida, abandonar o seu objetivo no meio do caminho? Porque olha só, gente, ó, a forma que você faz uma coisa, isso é muito importante, ó, isso aí, Fátima. A forma que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Paty, como assim? Anote isso aí para você nunca mais esquecer. Ó, a forma que você faz uma coisa é a mesma que você faz todas as outras. E se aqui dentro da nossa aula, da nossa imersão, que tem por foco a inteligência emocional, se aqui dentro a sua energia aí tá baixa, se você estiver aí todo deitadão no sofá, ou se não na cama, se a sua energia tá baixa, quando a vida requerer aí de você uma energia, você não vai se dedicar tanto. Você tem que começar por exemplo, a forma que você faz uma coisa é igual à forma que você faz em todas as outras. Como é que estão aí os seus, a sua gana, sabe, de vencer? Como que tá a sua energia para fazer acontecer? Você tem que começar a estar mais disposto, estar mais disposta.
Porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Gente, isso aqui não tem como. Todos nós somos adultos, concorda? Você, por exemplo, faz pelo seu filho, filha, que ali, adolescente, novo, enfim. Mas você, enquanto adulto, é você que tem que fazer. E aí, uma coisa que eu sempre falo, né? Aí as pessoas perguntam, tá, Paty, mas como que eu mudo? Então, você consegue fazer um acordo com você mesmo hoje de não deixar essa voz interna mandar mais em você? Você consegue fazer esse acordo? Coloque aí no chat se você vai fazer esse acordo com você mesmo. Porque se você não cumprir um pequeno acordo como esse, você não vai cumprir os grandes também. E como que eu faço, Patrícia, para eu me sentir confortável, para fazer esse acordo comigo mesmo, para não deixar mais essa voz interna me tirar do jogo, me tirar aí do game, a Fátima que quer desbravar aí no digital. Depois eu posso até também te ajudar, ô Fátima, em relação a isso, fora aqui, né, da nossa missão, enfim. Como, Patrícia? Como que eu faço isso? Ó, presta atenção aqui, ó. Essa voz, ela é você ou ela é uma parte de você? O que que você acha? Essa voz, ela é apenas uma parte de você. Ela não é você. Da mesma forma, por exemplo, ó, que o seu braço, ó, meu braço, o seu braço, da mesma forma que o seu braço é uma parte de você. Concorda? Que seu braço não é você? E você, da mesma forma, funciona essa voz. Ela não é você. Ela te conhece muito bem. E, por te conhecer muito bem, o que que ela faz? Ela usa argumentos que no passado te fizeram desistir. E ela usa argumentos para você continuar desistindo e não se arriscar. Eu sei disso. Eu já passei por isso também. Só que essa voz, assim como o braço, eles não são você. E você aprendeu a controlar seu braço, não aprendeu? Sim ou não? Você, eu vou levantar o braço, ó, levanta o braço direito aí, todo mundo. Você não aprendeu a controlar o braço? E agora, vou abaixar o braço. Aí você abaixa o braço. Imagina uma criancinha, por exemplo, que tem aí menos de 1 ano. Você não vai dar um copo de vidro com água ou com qualquer líquido, por exemplo, para essa criança. Não vai dar. Por quê? Porque ela ainda está aprendendo a controlar o seu corpo, o seu braço. E porque senão, se você entregar, ela pode deixar cair, vai quebrar o copo, ela vai se machucar provavelmente. Só que hoje você é totalmente capaz de segurar um copo de vidro sem deixar ele cair. Porque você aprendeu a dominar o seu braço. E da mesma forma, você vai aprender a dominar, a reinar aí sobre a sua voz interna, que sempre fez com que você desistisse até agora, que sempre fez com que você não arriscasse, que você focasse ali nas possibilidades negativas do risco. E eu quero deixar aqui 2 técnicas práticas super simples, inclusive uma eu já falei rapidinho ontem, e hoje a gente vai juntar essas 2 técnicas. E assim, quando eu mostro isso, às vezes a pessoa ela não dá a devida importância. Por isso, ó, aproveitar com os braços aí, ó, já faz assim, ó, já mexe os braços, já vamos melhorar essa energia aí, galera, ó. Porque hoje a gente já vai ter conteúdo prático. Está aqui com meia hora de treinamento. Estamos aí, ó, deixa eu ver quantas pessoas. Ó, estamos com 6 participantes ao vivo. Deixa eu até fazer. Se vocês puderem, inclusive, colocarem o vídeo, a fotinha de vocês, eu queria. Ontem eu não fiz. Hoje eu estava querendo tirar a fotinha aqui de todos nós, para depois, se vocês quiserem e puderem, botar o vídeo. Ai, o Ebin já está posando para foto, hein?
Vou colocar aqui a fotinha pra gente, então. Ótimo. E aí, galera, o que que eu quero falar aqui, né, para a gente começar a nossa técnica? Eu quero. Essas duas técnicas vão ser o seguinte, ó. Se você está querendo mudar, o que que acontece? Às vezes eu passo aqui uma técnica simples e a pessoa vira e fala assim: Nossa, é só isso. E essa que eu vou passar agora, ela é simples, mas ela tem um potencial gigante. E aqui, ó, anote aí no chat o seguinte, ó. A complexidade é inimiga da execução. Anote aí. A complexidade é inimiga da execução. O que que eu vou te mostrar agora é simples e muito poderoso. Porque o que acontece? A gente foi buscar, a gente foi treinado a buscar o quê? Coisas complexas. Concorda comigo? Ó, por exemplo, e o problema da coisa complexa é muito. A pessoa não consegue aplicar. Por isso que às vezes você não está tendo os resultados que você gostaria. Porque a pessoa não age. Ó, isso aí, ó. A complexidade é inimiga da execução. E essa técnica, ela vem da PNL para você silenciar essa voz interna, que serve, inclusive, para você usar com pensamentos negativos, ó. Pensamentos negativos. Serve para você usar com a dúvida aí que a vozinha interna planta. Serve também para você usar quando os diálogos internos são totalmente críticos, muitas vezes consigo e com os outros. Patrícia, tá, e qual que é essa técnica? Ó, primeiro ponto, anote para você não esquecer, ó. Você precisa aceitar que essa voz existe. Você precisa aceitar que essa voz existe. E ela te conhece muito bem. Ela não é você, mas é uma parte que te conhece. Compõe o seu ser. E se você ficar querendo bater de frente com ela, você sempre vai perder, porque ela tem os melhores argumentos. Então não é você bater de frente, é você aceitar primeiro que essa voz existe, que ela tá ali, que ela quer te tirar do jogo, e a partir do momento que você aceita, você não embarca mais. Eu vou explicar por quê, ó. O que acontece se para um táxi na sua frente e aí você não entra? Concorda que ele vai embora? E é exatamente isso que a gente vai dar. A gente vai mostrar quem está no comando. Porque quem está no comando é você. Então, olha aqui, ó. Só como você vai aplicar essa técnica. É o seguinte, ó. Imagine aí uma vozinha que sempre fica falando com você no seu ouvidinho. Não sei exatamente. Pode ser, não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir. Isso aqui tá péssimo, dá para melhorar. Isso aqui, nossa, tá bem longe de tá bom. Eu nunca acerto. Eu sou burra mesmo, eu sou incompetente. Sabe essa vozinha? Identifique aí essa parte dessa vozinha, que geralmente tem aí ao longo do seu dia ou da sua vida que tem tido. E aí, essa voz interna ali te criticando, falando que você não pode, falando que você não é capaz, que você não consegue. Aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai fechar os olhos quando essa vozinha vier, você vai aceitar a voz que está ali e você vai dar um comando. Você vai virar e falar assim, ó, quando essa vozinha vier, você vai fechar os olhos e falar assim, cancela. Fale só isso. E a partir do momento que você der esse comando, lembra que eu falei com vocês que a repetição, ela é maravilhosa quando a gente quer desenvolver uma nova habilidade? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai começar a falar esse comando, cancela, e você se força. Depois que você falar isso, você vai se forçar. Ó, presta atenção, ó. Depois que você falar cancela, você vai se forçar imediatamente a fazer o que você estava pensando fazer. Lembra de ontem que a gente falou da técnica 1, 2, 3 e já? Quem é que lembra da técnica de ontem, 1, 2, 3 e já? Aí hoje a gente vai juntar as duas técnicas, que é você, quando vier a voz negativa, você vai falar assim, cancela,
E aí você já vai falar em seguida, 1, 2, 3 e já vai partir para ação. Ah, Patrícia, não sei se comigo funciona. Esse pensamento já é uma voz interna negativa que está te paralisando e que você, com esse comando, vai conseguir quebrar essa barreira. Você vai se posicionar, por exemplo, ó, você vai abrir o computador, vai estudar o curso que você sabe que você tem que estudar. Quem ainda, por exemplo, não viu a primeira aula, já vai ver a primeira aula amanhã. Ou se não, vai abrir o livro que você tanto quer finalizar e que até hoje você não finalizou. A chave para isso funcionar é no início você se forçar e lembrar. Lembra que eu falei, ó, a repetição é a mãe de toda nova habilidade? Aí você vai falar, cancela. Esse é um comando linguístico que você dá para o seu cérebro para mostrar que você está no comando. E não essa vozinha. E quando você começar a usar isso, você vai estar treinando, condicionando o seu cérebro e vai chegar um momento que só de você falar cancela, essa voz interna ela vai silenciar e você não vai ter mais resistência. Isso, assim, é muito surreal, porque você começa já a ser, a ação já começa a ser automática. Ó, a procrastinação, se você não sabe, é quando a pessoa procrastina a ação. E a procrastinação, ela é um hábito que você, ao longo da sua vida, veio acumulando. E você veio deixando de praticar, ou se não, postergando algumas ações. E é justamente quando a gente começa esse comando de cancela a voz negativa e 1, 2, 3 e já comece a fazer o que você tem que fazer e já parta para ação. E ontem, lembra que a gente viu que tem que focar no próximo passo? Não foque lá no destino final, o que você vai ter que ter daqui não sei quantos anos. Foque no próximo passo. E ó, levanta a mão aí, coloque no chat quem vai começar a aplicar essa técnica ainda hoje, amanhã cedo, durante o dia. Coloque aí, eu quero saber, e depois eu quero que vocês me deem esse feedback, porque quando vier o pensamento negativo, você vai falar cancela, depois 1, 2, 3 e você vai começar a usar isso diariamente, essas duas técnicas juntas. E, ó, se você começar e a sua mente quiser te sabotar, você fala 1, 2, 3 e quando você quiser falar o 4, você não vai falar. Você vai lembrar de mim aqui, ó, falando no seu ouvido. Já. Tem que entrar em ação. E vai dar certo. E aí, Patrícia, ó, somente nessa parte inicial aqui da nossa conversa, também do nosso aprendizado de ontem, quem já conseguiu aqui identificar alguns pontos que precisam de melhoria para serem ajustados? Escreva aí no chat se você já conseguiu identificar algum ponto que você precisa melhorar, que eu vou adorar saber. Coloca aí hashtag bora, que é a nossa hashtag oficial aqui do nosso treinamento. Hashtag pode ser também ER, que é de Exército de Realizadores. E aí, o que acontece, ó? Só que é assim, que a maior parte das pessoas, o que elas fazem? Elas vivem, ó, lá fora. Elas passam uma vida inteira sem entender por que não vivem resultados melhores. E aí elas não conseguem mudar. A vida vai passar e ela não vai descobrir. Você está tendo a oportunidade de descobrir essa semana. Claro que em apenas 4 dias, menos de 2 horas por noite, não dá para eu te ensinar tudo o que eu aprendi durante anos. E eu continuo aprendendo até hoje. Eu sou, assim, uma estudiosa nata, eu amo estudar. E se você quiser, assim, crescer na sua vida, eu imagino que você queira, estamos aqui 7h45 da noite e você está se dedicando, parabéns por isso, inclusive, você precisa assumir a responsabilidade de se manter na jornada do desenvolvimento pessoal. Já começou aqui na nossa formação secreta da inteligência emocional, secreta porque é só para as pessoas que investiram, que estão aqui no Zoom conosco, pessoas que estão vendo a gravação,
A Amanda, por exemplo, não consegue ver ao vivo porque ela tem quatro filhas e também está em busca do desenvolvimento. A Maria Rita também está vendo online. A Gabriela também está vendo gravado. Deixa eu ver mais. Ah, o Jonathan também. Enfim, Galdino, José Galdino. Enfim, se tiverem alguma dúvida, inclusive, depois, quando forem ver a gravação, falem comigo. E outro ponto aqui que eu já vou deixar claro. Eu pretendo deixar a gravação só até sexta, ou seja, você tem que assistir essa semana. Hoje é quarta-feira. Amanhã, por exemplo, você vai conseguir assistir a de terça e a de quarta. Por isso, e não deixa acumular, porque quando a gente começa a acumular as coisas, já demonstra outro padrão, talvez, que você esteja tendo na sua vida. Acumulando coisas, uma coisa atrás de outra, que isso também acaba o quê? Tendo sobrecarga, estresse. Enfim, aí dando continuidade aqui, né? Uma coisa que eu sempre falo, ó, ah, na, eu comecei a assumir a responsabilidade da minha vida, anos atrás, enfim. Só que você já começou aqui nessa formação de inteligência emocional. Uma coisa que você precisa fazer é não parar no meio do caminho. Os primeiros dias eu estou te preparando para os dois últimos, que são efetivamente de maior transformação, e você precisa passar por esses 2 dias. Por isso que você tem que assumir o compromisso com você mesmo de assistir a formação inteira. Porque senão vai continuar sem tantos resultados, sabe? E eu percebi o seguinte, ó, a mudança, ela acontece para quem permanece em busca, permanece se desenvolvendo. E eu demorei anos para entender isso. Por conta disso, eu não mudava a minha vida. E a transformação, quem concorda aqui, coloca aí no chat para mim, quem concorda que a transformação ela vai acontecendo aos poucos. Dentro da jornada, dentro do casulo, sabe, da borboleta, cada hora a gente tem algo a mais para evoluir e melhorar. E lembra que eu falei ontem que sem ação não há transformação? Quem lembra? Quem lembra? Coloca aqui para mim. Sem ação não há sem ação não há transformação. E se você não permanecer na jornada, você vai deixar de aplicar. Você não vai ter a sustentação, sabe? Que às vezes você vai sair às vezes de um treinamento, que já aconteceu isso com vocês? Você sai do treinamento, sai animadinho, todo empolgada, empolgado, aplica ali uma semana, aí depois você volta o quê? Para os velhos hábitos, para o padrão de repetição da sua vida inteira. Por isso, coloque aí no chat para mim, a jornada te dá sustentação. Coloque aí que eu quero ver. Você não pode parar no meio do caminho. E a continuidade no ambiente de resultados, ela te protege do que, ó, está acontecendo lá fora. Porque é o mundo está na escuridão, concorda? Por conta de uma doença silenciosa que mata mais sonhos do que qualquer vírus aí que você... Ó, quem imagina qual seja esse vírus que eu tô falando? Ó, não é o corona, não. Quem acha que é? Qual o nome desse vírus? O vitimismo. O vitimismo é uma doença negligenciada, crônica, em tempos modernos. E ele contagia. Sim ou não? Coloque aí no chat para mim, que eu quero saber como que está isso aí, se você concorda que o vitimismo contagia ou não. Você percebe que uma pessoa que começa a reclamar, ela te suga? Ela sempre vai buscar culpados, criar justificativas e reclamar. E essa doença, Patrícia, ela está se espalhando em todas as direções. Muitas vezes ela chegou aí na sua família, nas pessoas que você mais ama. E lembra que eu falei que o ambiente te molda?
Sim ou não? O ambiente ele contagia. E se você convive apenas com pessoas que estão presas numa situação de vitimismo, você se tornará a próxima vítima. Você, ontem eu falei sobre isso, você é a média da expectativa das pessoas que você mais convive. Você já viu alguma vítima ter sucesso duradouro na vida? Não. E o que acontece? A vítima, ela sempre vai atrair mais motivos para ser vítima na vida. E o que que acontece quando alguém, ó, por exemplo, ó, a pessoa pegava lá o vídeo que tinha que fazer, gente, conta para mim aí, ela tinha que ficar na época do coronas, a pessoa fazia o quê? Quem estava com o coronavírus, ela tinha que ficar o quê? Isolada. Se não, ela era colocada ali num ambiente separado para não transmitir esse vírus. O problema é que até hoje você não criou uma barreira entre você e as pessoas que são vítimas. E aí você está constantemente sendo influenciadas por elas. Concorda comigo? O seu círculo familiar, de amigos, enfim, você está cercado de pessoas vitimistas? E qual que é o problema disso, Patrícia? Você não tem como, muitas vezes, se proteger do vitimismo de algumas pessoas. As pessoas, elas costumam não se isolar. E você não cria, quando você não cria uma barreira, você faz, por exemplo, ó, um curso, e aí você entende que você pode mudar a sua vida. Você compreende que você foi criado para dar certo? Ontem a gente falou sobre isso. Você não é um acidente. Só que aí, por exemplo, você faz um curso aqui a semana toda, e aí chega segunda-feira e você volta para os mesmos lugares, mesmas conversas, mesmos ambientes, e sozinho não vai dar certo. Você se mantém, você tem que se manter na nova postura. E aí, o que eu sempre falo, né? Você não pode se permitir ser sugado e voltar para trás. É um passo atrás do outro e não voltar 3 passos para trás. E, ó, uma outra coisa que eu quero que vocês comecem a identificar a partir de hoje. O único remédio, ó, o único remédio para não me deixar contaminar pelo vitimismo. Desculpa aqui que o meu telefone estava tocando. Que é do. A Tinha. Eu fiquei ligando o dia todo. O que acontece? Para você não se deixar ser contaminado pelo vitimismo dos outros, você tem que equalizar a balança. Como assim, Patrícia? O seguinte, ó. Tem algumas pessoas que você não pode se afastar. Por exemplo, ó, se você se imagina, seu esposo ou sua esposa que são os vitimistas, ou seus pais, você mora com seus pais, concorda que você vai ter que continuar convivendo com eles? Você vai ter que equalizar essa balança. Por exemplo, acrescentar novas pessoas na sua vida, amigos, um círculo ali que você consiga realmente se conectar com pessoas que estão na mesma intenção, com a intenção de estar em constante crescimento, em evolução mesmo. São pessoas que permanecem na jornada. Isso é científico. Eu vou voltar aqui com o compartilhamento do slide do do estudo científico que foi feito. Ó, vê se vocês conseguem ver o material aí, que foi um estudo científico conduzido por James Fowler, especialista em ciências políticas da Universidade de Califórnia, e do Nicholas Christakis, que é o sociólogo e médico. Nesse estudo, ele entendeu que há um contágio emocional social entre as pessoas, que é o seguinte, ó, esse estudo, ó, foram aqui, ó. Essas duas pessoas, elas identificaram que há tanto contágio emocional e social. Como assim, Patrícia? Mesmo que você não queira, não é apenas aqui um agente patológico que é transmitido de uma pessoa para outra. Não. Esse estudo compreendeu que as suas decisões, os seus comportamentos, os seus hábitos
também são transferidos, mesmo que você não tenha consciência disso. E nesse estudo ficou comprovado que, inclusive, assim, ó, se um amigo seu, ó, um conhecido, na verdade, mora aí na redondeza da sua casa, se ele estiver se sentindo solitário, os seus dias também passam a ser um pouquinho mais solitários. Nossa, mas como assim? Não entendi nada. Então, nesse estudo, aqui mesmo que a pessoa não tenha uma ligação com a outra de amizade, pode ser até só um conhecido, ou um vizinho que você sobe ali às vezes a escada com ele, fala um bom dia, uma boa tarde, não é nem amigo. E aí, nesse estudo foi publicado, inclusive, na revista científica, que fala que se esse vizinho se sentir triste durante 10 dias no ano, você fica 2 dias mais triste. São acrescentados aí a mais para você. Olha, o poder disso que eu estou falando é muito surreal. E isso é científico. E esse trabalho mostrou o seguinte: se você tem alguns conhecidos que são, por exemplo, felizes, que não são vítimas, que são membros aí do nosso do Exército de Realizadores, se você convive com essas pessoas, você também está propenso a experimentar sentimentos melhores. Você está propenso a seu bem-estar emocional ser muito maior. Por isso que eu tanto falo sobre você buscar uma ambiência que favoreça os seus resultados. Porque a negatividade, ela contagia também. Às vezes a pessoa está estressada, por exemplo, seu marido, sua esposa chega em casa super estressado e passa esse estresse, essa negatividade para você. Às vezes você não sabe nem o que está acontecendo, mas acaba absorvendo muitas vezes. Caiu uma ficha enorme aí para vocês? Ó, quando cair alguma ficha aí para vocês, compartilha aqui no chat comigo, porque a gente precisa começar a equalizar a balança. Coloca a hashtag bora aí no chat, agita aí, anima, e você é do tamanho do seu desenvolvimento pessoal. Não existe atalho. Você vai me conhecer como alguém que defende o seguinte, ó, você entender para onde você quer ir, tirar o que te impede, os medos, as inseguranças, e você pagar o preço para chegar lá. A mudança ela acontece para quem permanece na jornada. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim ou não? Eu vou colocar uns dados aqui agora, vocês vão ficar chocados. Ó, esses dados são da Harvard Business Review. Apenas 5% das pessoas que se aposentam têm liberdade financeira e não precisam mais trabalhar. Olha o percentual que surreal. 75% dos casamentos terminam antes dos 7 anos completos de casado, por falta de inteligência emocional. 84% dos executivos se declararam infelizes com o trabalho atual. Nossa, Patrícia, surreal, hein? Essas taxas, esses percentuais, sim. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que 120 milhões de pessoas sofrem com depressão e esse número tem aumentado cada vez mais. E 17 milhões são do Brasil. E depois da pandemia, inclusive, o Brasil se tornou com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Surreal! E o quinto em casos de depressão. Por isso que a gente tem que, sim, trabalhar a inteligência emocional. Porque se a pessoa trabalha a inteligência emocional, esses índices não estariam tão altos. Não estariam. Patrícia, mas que diacho aí? Que raio de inteligência emocional é essa? Ó, eu vou trazer aqui de forma simples e direta, que é a questão do Daniel Goleman, que é o pai aí, o PhD de Harvard, um psicólogo que popularizou esse conceito. Ele fala o seguinte, ó, 87%, ó, quantos por cento? Foca aí, ó. Quantos por cento que eu acabei de falar? 87%. De quem? Fracassa, falha pela falta de inteligência emocional. Gente, as pessoas têm muito conhecimento técnico, têm pós-graduação, têm MBA, têm mestrado, doutorado,
mas apenas 13% das pessoas falham por falta de capacidade técnica. 87% falha por falta de inteligência emocional. E o que seria a inteligência emocional? É a sua capacidade, é a capacidade que você tem de lidar com as emoções para conquistar os seus objetivos de vida e não deixar as suas emoções impedirem de alcançar aquilo que você quer. É levar inteligência para suas emoções mesmo e não reagir, a elas. Você conhece a pessoa que explode, que fica com raiva, surta, grita, fala coisas que não devia, aí depois vira e fala assim: Meu Deus, por que que eu fui falar isso? Você conhece alguém assim? Então, a gente tem que trabalhar a inteligência emocional. Quem já viu isso acontecer? O que acontece? Aí a pessoa. E sabe por que que isso acontece? Eu vou explicar aqui, ó. A emoção, ela é automática. Anote isso aí no caderno para você não se esquecer. A emoção, ela é automática. Está gravada aqui no seu sistema nervoso e acontece de uma maneira automática, fruto de anos e anos de evolução. E é um instinto de sobrevivência. Daí, o que que a gente tem que fazer? Ó, a gente não consegue controlar a emoção, correto? E uma pessoa sem inteligência emocional, ela não consegue controlar o impulso na hora de responder. Aí que vem o problema. Ó, você não tem que controlar a sua emoção. Ela vai aparecer, ela é automática. O que você tem que controlar é a resposta que você dá àquela emoção. Porque uma pessoa com inteligência emocional, ela não vive de impulsos. Ela responde ali aquela emoção de maneira inteligente e não apenas reagindo. E, uma reação desproporcional que uma pessoa tem, se manifesta com medo, o que que acontece? A pessoa paralisa, fala e fala assim, nossa, às vezes entra até no estado um pouco depressivo, enfim. Fazendo com que a pessoa muitas vezes a pessoa perde oportunidades. Mas, Paty, esse mecanismo de emoção aí, ser automático, não é ruim, então? Não. Porque, por exemplo, imagina você estar lá na savana africana, você vê um leão. Concorda que se o leão vier correndo para o seu lado, você também vai correr? Você vai rapidinho fugir e essa emoção automática te permite, acende aí um alerta de medo, faz com que você suba na árvore o mais rápido possível, por exemplo. Ela te protege. Aí, você com medo, você não vai parar para calcular ali a velocidade da aceleração do leão. Concorda? Você já vai correr logo. E a emoção, ela é importante, ela é automática. Só que, em relação a... Quando a gente, por exemplo, vai no local de trabalho, né? Coloca aí no chat para mim se vocês estão trabalhando, ou se vocês já se aposentaram, como é que tá essa questão para vocês? Porque, assim, às vezes a gente está trabalhando e a pessoa... Você lida com pessoas lá, né? Não é só qualidade técnica que você precisa ter. Você precisa desenvolver ali uma resposta inteligente diante das situações. Paty, o que que eu preciso então? Você precisa ter respostas mais eficientes. Sim, tem. Você tem que começar a ser mais inteligente mesmo emocionalmente. E você precisa entender, foca aqui no conteúdo. Você precisa entender que existem dois lados. De um lado a gente tem a emoção e de outro a razão. Como assim, Patrícia? Eu coloquei esse desenho aí, bonitinho para ser mais lúdico, mas assim, a emoção de um lado e a razão de outro, elas não são assim tão separadinhos. São dois hemisférios que há partes que controlam a emoção e razão juntos ali. O que você precisa entender, que é o mais importante aqui, é que a razão, ela é o lado que planeja ideias. Isso, corresponde ao planejamento. Mas quem executa é a emoção. Quem executa é a emoção. E
você muito provavelmente ainda não tem essa parte desenvolvida e aí você não está entrando em ação. Porque a execução está na parte da emoção, do lado emocional. E a gente vai desenvolver esse músculo. E lá fora você vai passar a agir também dessa forma. Não adianta você ter um lado aqui, ó, racional, totalmente desenvolvido, e a emoção não tanto. E sabe qual foi o problema disso? Na escola, as nossas educações, a nossa educação escolar, ela já começa sendo dessa maneira. Ó, a gente não aprende matemática, geografia, não aprende muitos conteúdos racionais. E a gente vai trabalhando isso desde pequenininho. E a emoção, ela não vai sendo trabalhada. E aí o racional tá cá em cima e o emocional aqui. Concorda que está desequilibrado? Esse modelo tradicional da educação permite isso. E aí, por exemplo, ó, você tira 10 em matemática e às vezes em português você tem nota 2. Aí eles viram e falam assim: não, você precisa tirar 6 ou 7 ali em português também. E aí você muitas vezes aprendeu que não deveria focar nessa parte que você era bom, na matemática, por exemplo. Você foi ensinado a ser mediano em tudo, em vez de, por exemplo, continuar sendo 10 em matemática. E aí, uma coisa que eu quero que vocês comecem a entender, que a gente tem que equilibrar essa balança. Trabalhar o emocional para que haja resultados maiores na nossa vida. Concorda? Estamos de acordo que a gente já está trabalhando aqui e a gente vai fazer agora uma ferramenta muito boa que você vai medir a sua inteligência emocional. A gente tem que trabalhar essa questão, galera. Não tem como. Se você quiser resultado, você tem que se dedicar. Você tem que melhorar essa parte emocional. Porque o problema, por exemplo, seja, ó, o advogado, ele entende de leis, engenheiro entende de cálculo, e eles muitas vezes fracassam por falta de inteligência emocional. E aí, uma coisa que eu quero que vocês coloquem aí no caderninho de vocês, Patrícia, por que eu preciso desenvolver minha inteligência emocional? Por que eu preciso fazer isso agora? O lado emocional, ele sempre vence. Anotem aí no seu caderno que o lado emocional sempre vence. Eu sempre gosto de trazer a neurociência aqui. Sei que tem alguns jargões, algum conteúdo um pouco mais complexo, mas para você conhecer a ciência por trás disso, sabe? E eu vou facilitar aqui para você o conteúdo, que é o seguinte, ó. A gente, ó, foca aqui, galera. É o seguinte, ó. A gente tem o sistema límbico, que é o cérebro emocional. Coloque aí no chat para mim. Cérebro emocional, sistema límbico. E a gente tem, do outro lado, o neocórtex, que é o cérebro racional. E por que você precisa desenvolver a sua inteligência emocional? Porque o sistema límbico veio muito antes e é o mesmo cérebro que você compartilha com os mamíferos. Quem sabia disso? Por exemplo, ó, o neocórtex, ele veio, essa camada externa, ele só veio depois, ele surgiu a partir do sistema límbico. Ou seja, a gente precisa trabalhar as nossas emoções. Para você começar a ser capaz de pensar sobre o que você faz, raciocinar sobre como fazer e reagir melhor mesmo na vida. E essa camada, que é mais recente, a neocórtex, ela veio a partir desse cérebro emocional, do sistema límbico. Então, galera, qual que é o que a gente entende disso? A raiz sempre é emocional. Por isso, a gente precisa trabalhar para que você pare de reagir de forma impulsiva, para a gente reverter essa situação mesmo, sabe? Quem quer entender exatamente aqui qual que é o nível da inteligência emocional? Coloque aí no chat, eu quero. Levante a mão para que eu possa ver. A gente vai fazer a dinâmica aqui agora.
já indo para o nosso final do nosso segundo dia da imersão. A gente vai fazer agora uma atividade prática que eu adoro. Falou em prática, é a minha área. E aí, assim, para a gente, ó, já pega papel e caneta aí. Já, se estiver vendo a gravação online, né, gravada, faça as anotações conforme eu for falando. Eu vou mandar depois no grupo, tá? Essa atividade. Mas para hoje eu quero o seguinte: acompanhe aqui a explicação, que eu vou explicar cada competência bem rapidinho, para gente aí até 8h30, eu acho que a gente já vai ter finalizado. Combinado? Deixa eu só mandar um áudio pro povo do grupo. Deixa eu ver se o povo vai animar. Peraí. Fala, galera, boa noite. A gente vai entrar agora na atividade prática da noite. Dá tempo de entrar, viu? São só 20 minutinhos. Quem estiver liberado, disponível agora, com certeza vai ser de grande valor para sua vida. Grande abraço. Porque aí, essa parte prática aqui, gente, é melhor quando tá ao vivo, porque aí tira dúvida, enfim. Mas aí, o que que eu quero trazer aqui para vocês? São 14 competências, tá? E o que que vocês vão fazer? Ó, se tiver, eu vou explicando cada item. E a nota é de 1 a 5. A nota 5, ó, é se tiver muito forte dentro de você aí, se você de fato tiver a habilidade aí dessa competência de cada um dos 14 itens, tá? E o, Patrícia, é se estiver muito fraco. Ou, por exemplo, Patrícia, eu nunca ajo dessa forma. Patrícia, eu, por exemplo, não tenho empatia quase nenhuma. Você vai colocar a nota 1, que é mais baixa. Combinado? E aí, o que que a gente vai fazer aqui agora, ó? Você vai preencher, né, com cada competência, e a primeira é a autoconsciência emocional. O que é isso, Patrícia? É o seguinte, ó, quando você percebe a emoção no momento que ela acontece. Uma pessoa que não tem autoconsciência emocional, o que que acontece? Ela fica ali um dia bem, de repente aqui, ó, acontece alguma coisinha, ela nem percebeu o que aconteceu e já muda o humor, já fica estressado. Por exemplo, fica uma hora no trânsito, chega e fica completamente estressado o resto do dia, sabe? Ela começa a ficar ansiosa, às vezes com raiva, nem sabe por quê. E aí uma pessoa que não tem autoconsciência emocional, ela grita, surta, aí depois vira e fala: ai, não era para ter feito isso. Oh, nossa, era por conta disso que eu estava nervoso. Enfim, não percebe a emoção na hora e acaba reagindo ali de uma maneira completamente não ideal. E na maior parte do tempo, aí eu te faço a pergunta para você identificar. Você, na maior parte do tempo, você identifica a emoção no momento que ela acontece? Coloque aí para mim no chat se você identifica. Por exemplo, ó, apareceu ali uma raiva, você tá com muita raiva de alguém. Você identifica essa emoção na hora? Acabou de acontecer, por exemplo, algo e a pessoa tá com raiva. Aí ela sai gritando com os filhos, às vezes está com medo, fica paralisado. Ou a pessoa, você percebe na hora ou você só percebe depois de horas? Ou, sei lá, depois não fica nem percebendo, nem percebe, nem depois de horas. Como é que é isso para você, de 1 a 5? Se você tiver dificuldade de determinar, de perceber essa emoção, aí você coloca a nota 1. Se for tranquilo para você, se você identificar a emoção, coloca 5. Ou se não, né, entre 1 a 5. E a próxima competência é autocontrole. Esse aqui, gente, é um dos que eu mais gosto. É uma das competências que eu mais gosto, que é o seguinte: tá muito ligado com a autoconsciência, que é a partir do momento que eu entendo que estou me sentindo dessa forma por conta de um episódio que aconteceu, estou com raiva porque o meu chefe gritou comigo, e eu entendo que isso é do meu chefe. Meu chefe brigou lá comigo. E não é meu. Eu não permito que a emoção dele entre em mim. Vocês estão começando a identificar um pouquinho do autocontrole? O que que seria isso? É a gente começar a identificar o que que é do outro e o que que é nosso.
Eu não vou descontar a raiva, por exemplo, no meu filho, na minha filha. Não vou levar isso para dentro de casa, brigar com meu maridão ou com a esposa. O autocontrole não é você controlar a emoção, não. Não é. É você controlar a resposta que você dá à emoção. Coloca aí no chat para mim, resposta da emoção. Isso é autocontrole, entendeu? E aí aqui, né, a gente indo para o nosso... E como é que tá o autocontrole para vocês aí? Compartilhe comigo, que eu vou amar saber. Vocês acham que vocês estão com autocontrole em dia? Tá ótimo. Tá identificando a emoção e você tá sabendo reagir de boa? Se estiver reagindo bem, ou você já logo briga, xinga, já fala assim, já logo já dá grita lá, enfim. Se você não estiver reagindo tão bem, anota um. Aí a gente entra no nosso na nossa terceira competência, que é a automotivação. Ela tá muito ligada com com a iniciativa. É o seguinte, ó. Você costuma fazer as coisas ou você sempre precisa de uma motivação externa? Como é que é isso para você? Você precisa de uma pessoa ficar te cobrando ou alguma coisa acontecer para te motivar? Ou você mesmo internamente ali consegue se manter motivado? E se alguma coisa, por exemplo, externa acontecer, coloca você para cima? Você precisa disso? Por exemplo, a economia. Quando a economia estiver boa, aí você está animado. Quando a economia estiver ruim, você está desanimado. Como que é isso? De 1 a 5, qual a nota que você dá para a sua motivação? Eu aqui, falando em motivação, a minha é ótima. Adoro. A quarta competência, Patrícia, ó, acompanha comigo no slide. Quarta competência, foco. O foco aqui está ligado a duas coisas. A primeira é o seguinte, ó, acabativa. Eu sei onde eu quero chegar, eu vou até o final, eu tenho passo a passo. Você tem isso aí na sua vida? Como é que é isso para você? Você começa e finaliza? De 1 a 5, como que é? Gente, aqui vocês têm que anotar a nota, vocês têm que colocar a nota de cada item, porque isso vai ser importante para o andamento aqui na sequência, viu? Anote aí no caderninho, enfim, ou na nota, no bloco de notas, ou no Word. E a Maria Rita, que já foi nossa aluna do Potência Competitiva, ela adora bloco de notas. Enfim. O que que acontece? A segunda coisa aqui, que está dentro dessa parte de foco, é objetivos claros. Você tem um plano de vida, 5, 10 anos para frente? Dizendo aí exatamente onde você vai estar na sua carreira profissional. Por exemplo, quais as viagens, o que que você vai ter, onde você vai estar morando. Isso é escrito no papel, tipo um mural dos sonhos mesmo, sabe? Com a rota da jornada. Porque o seu cérebro ele entende mais quando você escreve, quando você registra. E agora, por exemplo, ó, se você tem seus objetivos claros, você anda se comprometendo de verdade com eles? Consegue dizer não para as outras coisas, para as outras oportunidades? Como que é isso para você? De 1 a 5, coloca essa nota aí. Patrícia, quinta competência, boa comunicação. Influência, persuasão. E aqui é uma competência desenvolvida no lado emocional do cérebro. E quem se comunica bem consegue se destacar, não tem jeito. Você consegue, por exemplo, vender a sua visão para alguém? Olha, a gente tem que ir para cá, é por esse caminho, e as pessoas te seguirem. Você consegue influenciar as pessoas? Tem pessoas que não têm tanta essa habilidade. Como é que é? Vocês têm a boa comunicação? De 1 a 5. Vocês se consideram persuasivos, influentes? Coloca a nota aí. E aí a gente já entra também na sexta, que tem total a ver sobre autoliderança. A boa comunicação tem muito a ver com a autoliderança. Porque se você não consegue liderar nem a si, como que você vai mudar a vida dos seus filhos, dos seus familiares, dos amigos, das pessoas que você ama? A gente tem que ser líder de nós mesmos antes
Porque, o Barack Obama, eu até coloquei isso no meu Reels, Barack Obama, vários presidentes, inclusive, fazem curso de coaching para serem líderes, para aprenderem a liderar a si, autoliderança, e aí a gente já entra aí na sétima competência, que é a liderança, você liderar outras pessoas. E a autoliderança, né, e a liderança também, tem total a ver com confiança. Você é uma pessoa que se sente confiante na maior parte do tempo? A sua confiança está lá embaixo ou está cá em cima? Como está a sua autoestima? Isso tem muito a ver, gente, assim, ó, foca aqui, já está quase acabando. A gente já está indo na metade das competências. Isso tem muito a ver com a confiabilidade. Ei, e ó, o que eu vou te falar aqui, ó. Você é confiável? Ah, Paty, é claro que eu sou confiável. Já teve algo que você disse que você faria e que você não fez, não cumpriu com o seu combinado? Será que você realmente está sendo confiável? Qual é a nota que você se dá de 1 a 5? Coloque aí no papel para mim. E quando eu lidero a mim mesma e você lidera a si mesmo, você passa também a desenvolver facilmente a habilidade de liderar outros, que é a liderança mesmo, que é a sétima competência. Você consegue fazer a devida gestão das pessoas, da sua equipe, gerenciamento de conflitos, das emoções dos outros? Uma nota de 1 a 5. Como é que é essa questão para você, da liderança? E aí, estão caindo algumas fichas? Coloca aí pra gente. Hashtag bora, se tiver caindo ficha. A próxima competência é empatia. Oitava competência. Ó, eu entendo. A empatia é o quê, Patrícia? Ó, é quando você entende o que o outro está passando. Mesmo que você não tenha passado por aquela situação que você vivenciou. Aí, por exemplo, ó, tem compaixão, uma postura aí de não julgamento, porque talvez se você tivesse nessa mesma situação que essa pessoa, que esse outro viveu, que essa outra pessoa viveu, talvez você estivesse fazendo a mesma coisa. Como está aí a sua empatia? O mundo precisa disso, gente. A oitava competência, de 1 a 5, qual a nota que você se dá para a sua empatia? Relacionamentos interpessoais, ó, competência nona. Como é que tá? Tão saudáveis? Tem networking? Tem aí pessoas que você se conecta? Geralmente você, por exemplo, você tem umas pessoas que te ajudam quando você precisa aí de algum suporte, ou você se sente constantemente sozinho? Coloque aí para mim como é que é essa questão. Além da família, por exemplo, você pode contar com alguém? Como estão aí seus relacionamentos entre pessoas? De 1 a 5. A décima competência, Patrícia, qual que é? Tomada de decisão clara e rápida. Você decide rápido, porque você sabe que para onde está indo, você se conhece, você decide rápido ou você demora a tomar decisões? De 1 a 5, como é que tá isso para você? Você demora a tomar decisões? Ela é demorada demais? Ou a sua tomada de decisão é rápida, assertiva? Porque se você quiser mudanças, você precisa tomar decisões e, se quiser mudanças rápidas, você precisa tomar decisões rápidas. Como que está aí para você a tomada de decisão? 11ª competência, ação massiva. E aqui vem do lado emocional do cérebro, claro, a gente está trabalhando muito aqui essa questão. Todas essas competências que você está vendo, elas são desenvolvidas pelo lado emocional. Como que está aí a sua ação? Capacidade de fazer, de manter aí a ação, colocar intensidade, implementação. Como é que está aí? De 1 a 5, como é que está isso na sua vida hoje? É 13 de março de 2024. E aí a gente entra na 12ª competência, que é sua capacidade de consistência e continuidade.
Aqui é onde eu costumo ter mais reclamação. Ó, e essa aqui, ó. Você nunca vai ser bom em algo, ó. Você nunca vai ser bom em algo se você não for consistente. Não adianta. Você tem que desenvolver essa competência. E essa aí é a 12ª. Como que é de 1 a 5 para você? Você consegue? Você é ali consistente? Você dá continuidade nos seus projetos? Aí a 13ª competência é a resiliência. No Brasil, né, aqui a gente fala muito sobre sou brasileiro, não desisto nunca. Quem já ouviu essa frase? Aí a pessoa cai, a pessoa tropeça, né? Levanta, cai de novo, tropeça, levanta no mesmo lugar, passa uma vida inteira caindo, tropeçando, levantando, sempre no mesmo lugar, cometendo os mesmos erros. Isso não é ser resiliente, gente, não. Isso é teimosia. Anote aí, coloque no chat pra gente. Teimosia. Que quando você se levanta e você aprende o que fez aí você cair, você não comete mais aquele mesmo erro. Você não cai mais no mesmo lugar, no mesmo erro, porque você aprendeu, gerou novas conexões neurais, o aprendizado se formou. Como que está a sua resiliência hoje? De 1 a 5, coloquem para mim. E a gente entra agora na nossa última competência, que é a abertura à mudança. Ó, isso é uma máxima da PNL, ó. Quem é flexível sempre vence. Você é uma pessoa flexível? Ou você é uma pessoa muito rígida? Sabe? Uma pessoa que, quando tem uma mudança ali, fica desesperado, quer sabotar a mudança. Enfim, aqui a pessoa geralmente fala assim, ó, aqui as coisas são assim. As coisas tocam desse jeito. A banda toca assim, Paty. E muitas vezes a pessoa faz o quê? Repete, vai repetindo coisas que não funcionam. E não se abre para o novo. Como que está hoje a sua vida em relação à abertura à mudança? Coloque aí, de 1 a 5, a sua nota. Coloque para mim. E aí, galera, conte para mim, eu quero saber. Colocaram todas as notas de 1 a 14? Estão devidamente preenchidas as notas? Porque agora, alguém já passou a ter, clareou algum ponto cego que antes estava ali meio obscuro? Como é que foi isso aí para você? E o que eu quero que vocês façam agora? Ó, aqui, vocês estão vendo as 14 notas? Ah, eu coloquei no próximo slide aqui, ó. Observe aí, ó. Se sua nota for 1 e 2, vocês estão vendo aqui, ó, em cima do primeiro 1, ali o 1 tem autoconsciência emocional. Em cima das notas do primeiro item, tá ali, ó, precisa de desenvolvimento, é quando a nota é 1 e 2. E aí, quando a nota for 3 e 4, o nível de habilidade está adequado. Nesse ponto adequado, a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a nota é 3, porque tem que tomar cuidado para ela não voltar para 2 ou para 1, para se tornar precisar de desenvolvimento, porque tem que ter um certo cuidado para não regredir. E aí, quando a nota for 5, o nível de habilidade é alto. E aí, o que eu quero que você analise agora? Vocês analisando, observando as suas notas, como é que estão? Vocês estão, dessas 14 competências, vocês estão mais no item preciso de desenvolvimento, que o desenvolvimento precisa, ó, vocês precisam agir imediatamente. A nota 1 e 2, essas notas são baixas. Você precisa agir. Porque se isso estiver sabotando você, que é bem provável que esteja, seus resultados lá fora estão refletindo nisso também. Faz sentido? A gente tem que começar a dar foco para esses pontos. Anota as notas 3 e 4. Quantas
notas 3 e 4 vocês tiveram? Por quê? Isso a gente tem que começar a identificar. Se tiver, por exemplo, várias notas no 1 e no 2, gente, assim, temos que trabalhar urgentemente para resolver isso, sabe? E quantas notas 5 vocês tiveram? Competências altas, pontos de força. Vocês precisam começar a usar mais, sabe? Multiplicar aí a sua potencialidade, o seu ponto forte. E a gente foi treinado a fazer da seguinte forma, sabe? Se você se vê nessa situação, você tirava às vezes 10 ali em matemática e não deu, não deu ênfase àquilo porque você precisava ser mediano em tudo, comece a voltar a focar no que você era bom, para cada vez mais você vai desenvolver ali a sua competência e cada vez ser melhor. E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó, eu vou colocar aqui a frase, tire print, tire foto, poste lá nos stories, que eu vou amar repostar. É o seguinte, ó. De nada adianta você tomar a decisão. Ó, foca aqui, ó. De nada adianta a decisão se você não entrar em ação. Vou repetir, ó. De nada adianta a decisão se você não entrar em ação. Você precisa entrar em ação, uma ação massiva mesmo, sabe? E se foi importante para você essa ferramenta, se trouxe aí grandes aprendizados para vocês essa ferramenta, coloque aí como é que foi a noite de hoje, se a atividade, quais insights, quais fichas caíram aí para você. Que amanhã, sério, amanhã tá demais, assim, o conteúdo tá realmente transformacional, que com certeza você vai desenvolver cada vez mais o seu poder inabalável. Tanto é que o nosso nome aqui do nosso método é poder inabalável, justamente porque você, assim, ó, vou chacoalhar para você despertar, sair aí o que tá te atrapalhando, te impedindo mesmo, sabe? Ó, obrigada pelo elogio. E, sem dúvidas, eu quero te inspirar a fazer também o coach emocional personalizado, que cada vez mais você vai evoluindo na jornada e tendo mais e mais resultados, porque a transformação, ela é de passo a passo, sabe? Cada vez indo melhorando as nossas notas de ontem, hoje, cada vez mais evoluindo, avançando para o próximo nível. Riqueza ama velocidade, lembra? E sucesso ama decisão? Quais decisões você tem que tomar hoje? Ainda hoje, qual decisão? E olha só, gente, ó, para a gente finalizar, eu só quero deixar aqui um pensamento, né? Qual decisão que você tem que tomar hoje e quais ações você vai tomar ainda hoje com base nessa sua decisão? Pare de dar desculpas, pare de se vitimizar. Você decidiu mudar, entrou na nossa formação. Quem não estiver online, espero que esteja vendo o gravado. Mas o seguinte, você de nada adianta a sua decisão se você não entrar em ação. Qual decisão que você precisa tomar hoje e quais ações você também vai passar a ter a partir de hoje para validar a sua decisão? Já anote aí no caderninho, antes de dormir, quais ações você vai tomar para validar essa decisão. Lembre, ó, ação não há. Se você não tiver ação, não vai haver transformação. E amanhã a gente vai ter um conteúdo super transformador. Espero vocês ao vivo às 19 horas, nesse mesmo horário, com muito conteúdo incrível. Desejo a todos vocês ao vivo, enfim, que estão vendo agora, uma ótima noite. Um sono aí restaurador. Fiquem com Deus, um grande abraço e aguardo vocês amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.
Fique com Deus.